Já ficou em dúvida se uma palavra era um substantivo, adjetivo, verbo? Sim, a conhecida morfologia que apresenta os termos individualmente e nessas tantas classes você acabou se confundindo? Hoje preparei um quiz para que nós possamos relembrar essas 10 classes gramaticais que são essenciais para qualquer análise posterior que façamos. Vamos lá? Meu nome é Andressa Bailão, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos lá para o nosso quiz sobre morfologia. Qual é o substantivo presente na frase? A amizade verdadeira é rara? Verdadeira, amizade, rara e é. Amizade. Exatamente, pessoal. Substantivos. O que são substantivos? São todas as palavras que recebem um nome, sejam elas concretas ou abstratas. Nesse caso, amizade é um substantivo abstrato. 2. Qual é o adjetivo que qualifica o substantivo na frase? O dia ensolarado animou a cidade. Ensolarado, cidade, dia ou animou. Ensolarado. Porque um adjetivo, ele nasceu, ele respira o substantivo. Então, ele nasceu para acompanhar o substantivo. Tanto que em uma frase em que não há o substantivo, não há o adjetivo. Então, o adjetivo ensolarado está classificando o quê? O substantivo dia. Espero que tenham acertado essa. Vamos para a próxima. 3. Qual é o verbo na frase? Eles correram para a escola. Correram, eles, escola ou para? Quem respondeu correram, acertou. Ele é um verbo de ação. Ação de quem? Do sujeito eles. Os verbos eles podem apresentar ou uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. E neste caso ele está apresentando uma ação. De quem? Do eles, que é o meu sujeito. 4. Ela falou calmamente durante a apresentação. Qual palavra é um advérbio? Calmamente, falou, ela ou durante? Calmamente. Exatamente, pessoal. A palavra calmamente apresenta o modo como ela falou, sendo assim um advérbio. E qual é a função do advérbio? Ele é um termo acessório. Eu posso retirá-lo da minha frase que a mesma continua com sentido. Porque o advérbio tem a função de ser um acessório, algo que você pode tirar e a frase continua com sentido. Eles indicam circunstância, circunstância de tempo, de lugar, de afirmação, negação, intensidade. Essa é a função do advérbio, apresentar uma circunstância. E nesse caso, a circunstância aí foi de modo, o modo como ela falou. 5. Identifique a preposição na frase. O livro está sobre a mesa. Livro, mesa, sobre ou está. Sobre. A preposição, ela tem a função primordial de unir palavras. Neste caso, ela está unindo o está unindo a mesa. Então, como ela tem essa função de unir palavras para que a sentença, para que a frase faça sentido, por isso, sobre é uma preposição. Diferente da conjunção. Nós não podemos confundir as duas. Enquanto a preposição apresenta a união de palavras, a conjunção é a união de orações, ela une orações, que nós já aprendemos em um vídeo anterior, que são frases com verbo. 6. Qual é o pronome na frase? Essa casa é muito bonita? Casa, bonita, essa ou muito? Essa.
O essa é um pronome demonstrativo. Qual que é a função do pronome? Vamos relembrar? O pronome tem a função de substituir ou acompanhar um nome. Neste caso, o pronome essa, que é um pronome demonstrativo, está acompanhando a palavra casa. 7. Na frase, quero sair, mas está chovendo. Qual é a conjunção? Mas, sair, está ou quero. Mas. Nesta frase, como eu comentei anteriormente, o mas tem a função de unir orações, que são frases com verbo. Quero sair é uma frase com verbo e está chovendo é uma frase com verbo. Então, o mas tem a função de uni-las, por isso, uma conjunção. Então, não se esqueçam, conjunção tem a função de unir orações, enquanto a preposição unir palavras. 8. Qual é o artigo definido na frase? A professora explicou a lição com paciência. A professora explicou ou lição. A. Exatamente. O a tem a função de artigo. Assim como o adjetivo tem uma paixão incrível pelo substantivo, o artigo também. O artigo, ele vai anteceder normalmente um substantivo e tornar qualquer outra palavra em um substantivo. Então, nesse caso, o a, ele é um artigo que acompanha o substantivo professora. Um artigo definido. 9. Na frase, ai que susto eu levei. Qual palavra é uma interjeição? Susto, ai, que, levei. Ai. Lembrando que as interjeições são palavras que expressam um sentimento de medo, de advertência, palavrões, por exemplo, que vocês crianças não devem falar, nem os adultos. Palavrões é uma interjeição, porque no momento de raiva, ou momento de alegria, você acaba expressando um sentimento por meio de uma palavra. Então, esse ai seria uma interjeição, nesse caso, de medo. Então, interjeições são sentimentos, expressões que são manifestadas com algum tipo de sentimento. 10. Qual numeral aparece na frase? Vi 3 pássaros no jardim. A. Jardim, 3 pássaros ou no. Três. 3 é um numeral que nós classificamos como cardinal. Então, numerais na língua portuguesa nós temos 5: cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos. Se vocês quiserem, posso gravar um vídeo posteriormente explicando cada um deles. Mas nesse caso, acredito que vocês tenham acertado, 3 é um numeral cardinal. 11. Em O menino correu rapidamente para casa, o advérbio modifica qual palavra? Menino, correu, casa ou o. Correu. Como eu expliquei anteriormente, o advérbio tem a função de dar uma circunstância e ele pode modificar tanto um outro verbo, ele pode modificar um adjetivo ou ele pode modificar um outro advérbio. Nesse caso, ele está modificando, não, quando eu digo modificar, não é mudar a palavra, mas talvez a intensidade, talvez o modo. Então, neste caso, o menino correu rapidamente, mostra como ele correu para casa. Por isso, um advérbio. 13. Em minha mãe preparou um bolo delicioso. Qual é o pronome possessivo? Minha mãe, bolo ou preparou? Minha. Ele é um pronome possessivo feminino. Lembrando, qual é a função de um pronome? É acompanhar ou substituir um nome.
E neste caso, minha está acompanhando a palavra mãe, o substantivo mãe. E por que possessivo? Porque existe ali uma relação de posse entre o possuidor e o possuído. No caso, o possuidor sou eu e o possuído seria a mãe. Então, como há uma relação de posse, nós temos ali o pronome possessivo. 14. Qual conjunção liga as ideias? Ele estudou bastante, portanto, passou no concurso. Concurso, portanto, bastante ou ele. Portanto, como explicado anteriormente, a conjunção tem a função de unir orações. Então, a palavra que está unindo duas orações é a palavra portanto. 15. Os primeiros alunos chegaram cedo. Primeiros é um advérbio, um numeral ordinal, um adjetivo qualificativo ou um pronome demonstrativo. Um numeral ordinal, como comentado anteriormente também neste vídeo, é o numeral, neste caso ordinal. Por quê? Porque apresenta uma ordem. Lembrem de ordem de chegada, primeiro, segundo, terceiro. Então, ele é o numeral ordinal. 16. Na frase, comprei um presente para minha amiga. Qual é a preposição? Presente, comprei, para ou amiga. Para, porque a preposição tem a função de ligar palavras e o para tem essa função dessa frase. 17. Qual é o verbo na frase? As crianças brincavam no parque durante a tarde. Parque, brincavam, tarde ou durante. Brincavam. Brincavam é um verbo de ação porque está mostrando a ação do meu sujeito. Quem é o meu sujeito nessa frase? As crianças. Por hoje é isso. Comentem quantas perguntas vocês acertaram e apresentem sugestões para os próximos quizzes. Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo.